A Idade Contemporânea tem como marco histórico inicial a Revolução Francesa, que terminou em 1799 e perdurou até os dias atuais. Alguns dos primeiros eventos relevantes desse período são as independências das colônias da América, tendo como pioneira a dos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776, motivada por uma revolta generalizada contra a metrópole inglesa que tinha sob controle os colonos estadunidenses. Posteriormente, as outras colônias foram seguindo os passos dos Estados Unidos, em ordem cronológica. Temos os seguintes países: Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, México, Equador, Brasil, Peru e Bolívia. Nos anos seguintes, alguns outros países, como Uruguai, Guatemala, República Dominicana, entre outros, foram conquistando suas independências e tendo como a última nação a se tornar independente o Panamá em 1903. Inúmeros motivos levaram a esses acontecimentos. Podemos destacar alguns, como o surgimento das ideias iluministas na Europa, a independência dos Estados Unidos e a insatisfação dos povos colonizados com o modo de tal exploração que eram sujeitados. Ideologia é um conceito ambíguo. Na visão clássica, ela se caracteriza por uma ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Já na visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. Na Idade Contemporânea, que presenciamos até nos dias atuais, as ideologias que são responsáveis pelo surgimento de culturas, de mudanças econômicas, crises ambientais e popularização do mundo, de forma positiva ou negativa. No século XIX, tivemos três vertentes: o liberalismo, que consiste na opinião de que o Estado não deveria interferir nas relações entre os patrões e empregados, defendida por filósofos iluministas. O socialismo, esses defendiam uma rígida mudança nas relações sociais, a fim de acabar com as desigualdades promovidas pela luta de classes. E o anarquismo. Os anarquistas condenavam a existência de classes sociais, a exploração do trabalho do operário e a concentração de riquezas na mão de uma minoria. Já no século XX, existiram duas ideologias que popularizaram o mundo abruptamente: o fascismo, política caracterizada por repressão da oposição via uso de força, e o poder ditatorial; e o nazismo, que ficou marcado por defender um nacionalismo extremado, com posturas abertamente antissemitas, militaristas e contra a democracia, entre outras. No século XXI, é possível notar duas ideologias que se divergem entre si: a de esquerda e a de direita, nas quais possuem opiniões opostas sobre diversos assuntos, como a igualdade e a religiosidade. O mundo já passou por inúmeras guerras e conflitos armados, motivados por interesses econômicos, militares e sociais. Entretanto, tivemos no século XX duas guerras que conceituaram o termo de guerras mundiais, por envolver todos os continentes diretamente ou indiretamente. No início do século XX, o mundo presenciou a Grande Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1914 e 1918, no continente europeu. As principais causas foram disputa por colônias na África e na Ásia, derrota na Guerra Franco-Prussiana, desejo da Sérvia de formar uma grande Sérvia, entre outros. O estopim, no entanto, se deu quando o austríaco Fernando Ferdinando foi assassinado em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914. A guerra foi dividida em dois principais grupos: a aliança, que contavam com a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália, com outro grupo sendo formado por Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos, chamado Entente. A guerra teve fim quando a Tríplice Aliança foi derrotada e acabaram se rendendo, sobrando somente a Alemanha, que não perdurou por muito tempo e também se renderam, acabando assim com a monarquia do Império Alemão. As consequências desse evento foram drásticas: 10 milhões de mortos, reformulação do mapa mundial, além de terem obrigado a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes, que impunha as condições severas contra o país, o que para muitos foi o que desencadeou a ideologia do nazismo nos anos seguintes. Após os acontecimentos devastadores da Primeira Guerra, a Alemanha passou por uma crise que levou o país à falência, a qual foi ainda mais agravada em 1929 com a quebra da Bolsa, ocasionando espaço para que as ideologias como o nazismo e o fascismo italiano fossem fomentados. A principal causa da Segunda Guerra Mundial foi o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista, que tomaram posse do país em 1933.
O conflito ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Esse conflito foi dividido entre dois grandes grupos: os aliados, que contavam com o Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e os eixos, formados por Alemanha, Itália e Japão. Para melhor compreensão, dividiremos a guerra em 3 fases. A primeira fase é considerada a supremacia do eixo, entre 1939 e 1941. A segunda fase é o equilíbrio dos poderes, entre 1942 e 1943. E a terceira e última fase é dada pela derrota do eixo, entre 1944 e 1945. Essa guerra foi marcada pelo Holocausto e pelo uso de bombas atômicas. As consequências desse evento foram aproximadamente 70 milhões de mortes, bipolarização da Guerra Fria, o fato de o leste europeu ter passado as décadas seguintes sob a influência do comunismo soviético, além da criação da ONU e o Plano Marshall, o que tinha como objetivo reconstruir a Europa Ocidental financiada pelos Estados Unidos. O terrorismo tem como ponto inicial o século I, onde um grupo de judeus radicais chamados de sicários, homens de punhal, atacava cidadãos judeus e não judeus, que eram considerados a favor do domínio romano. Porém, foi no século XXI que casos de terrorismo se tornaram recorrentes, e o conceito de antiterrorismo virou famoso no meio midiático. A partir do século XXI, motivados pelos ataques subsequentes dos Estados Unidos, o terrorismo foi classificado em 4 formas: o terrorismo revolucionário, que surgiu no século XX, e seus praticantes ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas. O terrorismo nacionalista, fundado por grupos que desejavam formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já existente, e o terrorismo de Estado, praticado pelos Estados nacionais, e seus atos integram 2 ações. A primeira seria o terrorismo praticado contra sua própria população. A segunda forma constituiu-se como uma luta contra a população estrangeira. E por último, o terrorismo de organizações criminosas, que são atos de violência praticados por fins econômicos e religiosos, como os casos da máfia italiana. Durante a maior parte de sua existência, a ONU cumpriu papéis que derivavam diretamente da ordem internacional resultante da Guerra Fria. Entre suas principais funções, o notório dever de construir um fórum de convivência pública entre as 2 superpotências, Estados Unidos e o URSS, antiga União Soviética, já que esses protagonizaram a bipolaridade que caracterizou o período, ocasionando momentos de rivalidade e confrontação, mas também de cooperação. A ONU tem sido interpretada como um órgão internacional de cunho político, dotado de personalidade jurídica e com capacidade efetiva de manutenção da paz e da segurança internacional por meio de critérios objetivos. Permeada no idealismo, a ONU tem sido produto de causa e, simultaneamente, do sonho de aspirações comuns por um organismo que tem a força bruta da guerra, com capacidade de reduzir as diferenças entre as nações e promover a igualdade e a solidariedade cooperativa internacional. A ONU, contudo, não se limita a ser apenas um centro harmônico em prol dos valores, práticas e posturas ditas universais, ou seja, apresenta as assimetrias e precariedades que são típicas e inerentes às relações interestatais com seu jogo de poder e relações de força.